Salve, salve guys, aqui quem fala é a Brisa. Estamos aqui para mais um vídeo de Biblioteca Celestial, mais um capítulo aí para seguir essa série com vocês. Já peço encarecidamente aí que vocês deixem um like, já deixem um comentário aí embaixo e bora pro vídeo. E no capítulo passado, Zhang Xuan se deparou com a Biblioteca Celestial dentro de sua mente, e dentro de seus pensamentos ele se indaga. Biblioteca do Caminho Celestial? O que aconteceu? Eu não atravessei para outro mundo, atravessei? Ou poderia isso ser um presente tardio de boas-vindas desse mundo? Mas por que raios é uma biblioteca? Em minha vida anterior eu era um bibliotecário. Vou ter que fazer o mesmo tipo de trabalho? Vou? Bom, posso muito bem dar uma olhada lá dentro. Talvez tenha algo bom. Talvez um velho sábio ou algo como um sistema. Seria bom um sisteminha pro Prota, né? E caminhando para dentro da biblioteca vemos uma biblioteca colossal. Várias prateleiras voando, vários livros. Um lugar totalmente enorme. Nosso Prota pensava. Esse lugar é tão extravagante, é muito melhor que a biblioteca da minha vida anterior. Tem tantos livros que nem consigo ver todos, mas tem algo aqui que é além de livros. Nas histórias, os presentes de boas-vindas são velhos sábios ou todos os tipos de itens super poderosos. Tudo que eu ganho realmente é apenas uma pilha de livros? Que tipo de talento especial é esse? Em minhas lutas futuras eu supostamente deveria arremessar livros em pessoas com espadas? Não, espera. Deixe-me verificar sobre o que são esses livros. Talvez sejam sobre técnicas superiores. E o nosso Prota vai enfiar a mão na estante e simplesmente é uma miragem, vamos dizer assim, uma miragem. E completando o nosso pensamento, o Prota diz: eles não são físicos? Tá brincando comigo? Os livros nem são reais. Nas lutas eu nem poderia arremessar os livros contra meus inimigos. E já do lado de fora da biblioteca, na academia, o Prota andava e pensava: céus, o que há com aquele lugar? Entrei e saí de repente? Foi tudo um sonho? Mas, mesmo que não tenha sido, verifiquei a biblioteca de cima a baixo, apenas para descobrir que é inútil. Que desperdício. Tinha uma decoração tão legal. Que decepção. Ah, hora de comer. E após comer, pensarei em um jeito de enganar mais alguns alunos. Ei, Zhang Xuan, dizia um professor logo ao fundo. Os calouros estão escolhendo seus professores hoje. Esses são os alunos que recrutei até agora. Eles não são fantásticos? E quanto a você? Não me diga que não recrutou um único aluno. E vemos que o antigo dono do corpo era caçoado por esse professor. Zhang Xuan diz: você não tem que ficar se exibindo. E se tem alunos ou não, não é de sua conta. E o professor, que deve ser um daqueles figurantes chato que nós adora que o Prota depois dá uma porrada na cara deles, enfim, dizia: haha, vocês viram? Esse é o Zhang Xuan Laoshi, o único professor a pontuar 0 na avaliação de qualificação de professores. Ele fez história. E logo atrás do figurante os alunos diziam: ouvi que um dos alunos dele teve desvio de Ki e quase foi destruído. Então ele é realmente o último colocado? Enquanto o de cabelinho branco pensava: pontou 0 na avaliação de qualificação de professores? Espero que nenhum aluno escolha como professor. E o Prota, já com poucas ideias, pergunta: terminou? Se já, então cai fora. Não atrapalhe meu horário de almoço. Logo, o figurante de cabelo amarelo, ficando pistola já, dizia: você é muito infame com o professor. Você não sente um pingo de vergonha? E por que eu deveria? Criei história e todos os calouros sabem quem eu sou. E quanto a você, Cao Xiong? Ninguém sabe sobre você. Quem é você para se comparar comigo? O que raios te faz tão orgulhoso? E logo o professor figurante diz: você realmente não tem vergonha? Você está usando mesmo a sua notoriedade para me envergonhar? E chegando ao fundo, a aluna do Prota diz: o Zhang Laoshi não é assim. Ele é legal. Não apenas está disposto a me aceitar como sua aluna, como também disse que se eu cultivar diligentemente, me classificaria em primeira entre os calouros. Senhorita, por favor pare de falar, diz o homem que estava andando atrás dela. Seu irmão disse para escolher o Luxun Laoshi como professor, mas você escolheu esse inútil enquanto seu irmão não estava olhando. É melhor que você se retire das aulas dele antes que seu irmão descubra sobre isso. Cao Xiong entra dizendo: essa é sua aluna? Parece que ela pretende se retirar de suas aulas. O que você vai fazer? E Zhang Xuan pensando: conseguiu uma aluna para me salvar da expulsão. E o velho vira para o nosso Prota e diz: Zhang Laoshi, a senhorita decidiu se retirar de suas aulas. E o Prota diz: Wang Ying, você sabe quantos queriam ser meus alunos, mas eu os recusei? Você realmente quer desistir de tal boa oportunidade? E olhando para o velho, o Prota continua: não é que eu não suportaria deixá-la ir, mas se alguém se retirar das aulas de seu professor, isso pode afetar a reputação deles. Tem certeza que aguentaria ser responsável caso nenhum outro professor estivesse disposto a aceitá-la? Apenas relaxe. Ela é bem talentosa, afinal. Deixe-me instruí-la e o cultivo dela disparará. E pensava: você acha que eu deixarei esse ganso de ouro voar da gaiola? Sem chance.
Cao Xiong, interrompendo, diz: Espera aí! Não acho que nenhum outro professor estaria disposto a aceitá-la. Se você retirá-la das aulas do Zhang Xuan agora, prometa aceitar Wang Ying como minha aluna. Cao Xiong, agora você está roubando meus alunos publicamente? Não pense que não irei reportá-lo ao escritório de assuntos estudantis. Você ousaria ter uma competição comigo? As regras da academia dizem que professores podem competir entre si para permitir que os alunos decidam por si mesmos. Dessa forma, não estou roubando ela de você. E o prota pensava. Cao Xiong pode ter uma personalidade aduladora, mas seus ensinamentos e sua base de cultivo são melhores que os meus. Não tenho chance contra ele. E Cao Xiong dizia: com medo de aceitar o desafio? Se acha que consegue? Vamos competir. Não põe em perigo o futuro dessa senhorita. Voltando a seus pensamentos, o prota: se eu não aceitar o desafio dele, com certeza o Wang Ying se retirará de minha tutela. Olha para ele e diz: certo, vamos nessa. Se eu hesitar agora, nunca mais serei capaz de recrutar outro aluno. E a comoção é instaurada na academia, todos indo para um pátio com uma arena no meio. Venham, pessoal! Venham! Vejam, Cao Laoshi e Zhang Laoshi estão tendo uma competição. Hã? Zhang Laoshi? O último colocado? Sério? Ele vai ser massacrado. Cao Xiong começa explicando. De acordo com as regras, daremos conselhos ao aluno um do outro, sobre suas fraquezas. Aquele que guiar o aluno ao maior progresso será o vencedor. Wang Ying, nos mostre seus socos. Tudo bem. Logo, ela arruma sua postura, fica de frente com o medidor de força e desfere um soco. E a força de seu soco é de 53 quilos. E Cao Xiong começa sua avaliação. Seus socos são cheios de força, mas seus membros inferiores parecem fracos. Se eu não estiver enganado, suas pernas devem estar lesionadas. Zhang Xuan pensava apreensível. Ele foi capaz de dizer que as pernas dela foram lesionadas com apenas um olhar. Ele realmente tem uma visão afiada. O que vou fazer? Estou tão ferrado. Cao Xiong aproxima-se de Wang Ying e diz: vou te dizer uma forma com a qual você poderá praticar bem os seus socos, mesmo com as lesões na perna. Ouça com atenção. E ela prestando atenção ao Cao Xiong, ao que ele dizia, ao que ele te ensinava, e o prota lá, apreensível no canto, pensava: o que devo fazer? Não consigo ouvir nada do que ele está falando. Ela novamente se apronta perto do medidor e pensa: vamos sentar. Firme os pés, traga as forças das pernas, deixe a força preencher o corpo, então libere. E vemos que o soco dela atingiu 63 de força. E logo, os alunos que estavam assistindo a disputa diziam: a força dela aumentou em 10 quilos depois de um simples conselho. Aquilo foi incrível. Cao Laoshi é brilhante. E o cabelinho amarelo diz: terminei. Sua vez, Zhang Laoshi. Logo o aluno dele diz: por favor, me aconselhe. E resoluto nosso prota diz: espera, não acho que seja justo. Eles olham indagados e nosso prota continua: por que eu deveria desistir de Wang Ying se eu perder, enquanto você não receberá nenhuma punição se caso perca? Nesse caso, você não estaria lucrando sem risco algum? E Cao Laoshi, meio que pego de surpresa, começa a gaguejar, mas diz: ok, se você ganhar, Liu Yang será seu aluno. Hã? Cao Laoshi? Não se preocupe, ele não tem chance, apenas relaxe e pratique seus socos como de costume. Assim está melhor, dizia o prota. E em seus pensamentos: estou frito, nem ao menos reconheço a técnica dele. Como poderia encontrar qualquer fraqueza nela? E já performando sua técnica, com algumas posições de mãos, o Liu Yang pensava: prefiro morrer do que ser forçado a ter um professor que tirou 0 na avaliação de qualificação de professores. Zhang Xuan, sério, em seus pensamentos, se perguntava: fraqueza? Que fraqueza na técnica dele? E vemos um tremelique em sua mente. Ah, qual é? E vemos que novamente a Biblioteca Celestial foi ativada. E ele se perguntava: por que estou aqui de novo? O céu está incompleto. E o prota se perguntava: o céu está incompleto? O que isso significa? De onde vieram essas palavras? Não estavam ali da última vez. Ele olha para o lado e vê um livro voando. Esse livro parece real. E na capa do livro tinha o nome de Liu Yang. Liu Yang? Vamos ver o que tem dentro. Liu Yang é da família Liu da cidade de Xianyun. É um artista marcial do Dan, estágio Jushi. Técnica ativo, poder em ascensão, do acuponto da Lotus. Arte marcial, soco crescente, soco do dragão. Fraquezas, 12. Número 1. Ele usa muita força de suas fintas. E o prota vai lendo as fraquezas dele do 1 ao 12 e vê que o 12 é: seu braço esquerdo é muito mais forte, mas sua técnica de soco foca no direito.
Por isso ele é incapaz de exercer toda a sua força. E ele pensava, isso é sério? E saindo da biblioteca celestial, vemos que Liu Yang desferiu seu soco no medidor de força e bateu 62. E finalmente descobrindo a utilidade da biblioteca, o Prota pensava, todos têm suas fraquezas, assim como todas as técnicas. As fraquezas serão descobertas e gravadas em livros, então é para isso que serve a biblioteca do Caminho Celestial. E interrompendo os pensamentos do Prota, o amarelinho dizia, Zhang Laoshi, qual que é o seu conselho? E feliz com essa descoberta, o Prota ria e pensava, o presente de boas-vindas parece bom. Hora de mostrar para vocês do que um transmigrado é capaz. E nosso Prota, surpreendendo a todos, dizia, há muitas fraquezas em sua técnica de soco. Para ser mais preciso, 12 no total. Haha! 12? Desculpa, eu ouvi direito? Dizia Cao Xiang. E os alunos no fundo também. O soco crescente é considerado uma técnica sem falhas. Nem mesmo o diretor consegue encontrar qualquer falha nela. Ele provavelmente só está inventando coisas por desespero. Não acreditam em mim? Então acabamos aqui. Eu adoraria continuar, mas... Vamos, Wang Ying. Só estamos perdendo tempo aqui. E o figurante interrompendo. Não, nós acreditamos em você, Zhang Laoshi. Por favor, nos ilumine. Liu Yang, a técnica que você usou foca na sua mão direita. Acredito que seja melhor você focar em sua mão esquerda. Mão esquerda? Você está falando sério, Zhang Laoshi? E os alunos no fundo. Mão esquerda. Ele só está fazendo ele trocar de mão. Isso conta como conselho? Isso não vai bagunçar toda a técnica? Cao Xiong disse para o seu aluno. Tudo bem, apenas faça como ele disse. Assim podemos acabar logo com isso. Eu sei tudo o que há para saber sobre a força de Liu Yang. Se ele focar em sua mão esquerda, a força dificilmente atingirá 30 kg. E focando em sua mão esquerda, Liu Yang se prepara para dar o soco no medidor de força, e então desfere o soco. E o figurante de cabelo amarelo, achando que poderia estar vencendo, pensava, apenas espere, Zhang Xuan. Até então, gritar, o que é isso? É impossível! Ele gritava ao ver que o soco do seu aluno mais que dobrou após o conselho de Zhang Xuan. E todos os alunos ao redor gritavam, o quê? A força aumentou de 62 kg para 123 kg? Praticamente dobrou a força? Até mesmo Lu Xun Laoshi não conseguiria fazer isso. E ele pensava, eu fiz isso? Zhang Xuan não ficava para trás, pensava, funcionou, a biblioteca do Caminho Celestial é incrível. Cao Laoshi, a força do soco da minha aluna aumentou em 20% e a do seu aluno aumentou para mais de 100%. Você tem mais algo a dizer? E ele pensava, não consigo acreditar que aumentou tanto assim. Totalmente incrédulo com o que aconteceu, Cao Laoshi começa a procurar em seu paletó, corta um de seus dedos, passa na Jade e diz, Liu Yang, apaguei seu nome. Você pode aceitar Zhang Laoshi como seu professor agora. E Liu Yang no fundo, Cao Laoshi! Descendo as escadas, ele diz, vamos. E um de seus alunos, Cao Laoshi, não podemos deixar ele ir tão fácil assim. Zhang Xuan, você não teve sorte dessa vez. Na próxima você vai me pagar. E o Prota lá no fundo, lá, zoando ele. Cuide-se, tchau. Certo, você é meu aluno agora. Coloque seu nome, jogando uma pedra para Liu Yang. E Liu Yang, conformado com a sua situação, em seus pensamentos, deixa pra lá. Já que chegamos a isso, de qualquer forma, outros professores não me aceitarão. E na academia já começava a se espalhar os rumores da batalha de conselhos entre professores de Cao Laoshi e Zhang Xuan. Você ficou sabendo? Cao Laoshi acabou de competir contra aquele Zhang Laoshi que ficou em último na avaliação de coleção de professores. E o outro aluno? Sem dúvida Zhang Laoshi deve ter perdido. Não, ele venceu. Ele fez a força do soco de um aluno aumentar em mais de 100. Hã? Mais de 100? Nem mesmo Lu Xun Laoshi poderia fazer isso? E sentada ao banco, vemos uma linda menina de cabelo azul que parece ser arrogante e parecia ter ouvido a conversa entre os alunos. Perguntava, mais de 100? Se o Lu Xun Laoshi não consegue fazer isso, ninguém mais conseguiria. Ele deve ter tido sorte. E a outra aluna discordava. Não acho que seja o caso. Afinal, a força aumentou em mais de 100%. E a de cabelo azul, você não acha que foi sorte? E ela pensava, a razão pela qual vim para a Academia Hongtian foi para ter Lu Xun Laoshi como professor. E como me diz que o melhor professor não é para o pior. Que besteira. Vou desmascará-lo. E voltando lá para a famosa primeira classe do Prota, ele estava lá pensando todo bobo no que a biblioteca celestial poderia proporcionar a ele. Haha, não importa que a arte marcial ou técnica apareça diante de mim.
A biblioteca do Caminho Celestial gerará um livro com suas fraquezas automaticamente. Sou invencível com isso. Vou atingir o auge da minha vida. Logo, a mina de cabelo azul chega para Laoshi e pergunta: Você é Zhang Xuan? Acordando o prota de seus devaneios, ele responde: Sim. Qual o problema? Ouvi que você fez a força do soco de um de seus alunos aumentar em mais de 100%. Poderia me dar alguns conselhos também? Também quero aumentar meu poder em mais de 100%. E o prota, que estava só em devaneios, lendo os livros da Biblioteca Celestial, simplesmente dá com a mãozinha e diz: Não, estou ocupado. E ela: O que quer dizer com ocupado? Você não está fazendo nada agora, não é mesmo? Estou recrutando alunos, por isso não tenho tempo para gastar com uma garota mal educada. E ela: Você... O que tenho que fazer para você me dar alguns conselhos? E Zhang Xuan diz: Você tem que se tornar a minha aluna. E a mina de cabelo azul em seus pensamentos: Não tente me enganar, para me tornar sua aluna. Não tolero ratos como você por aí. Esquece, posso ser sua aluna por agora, mas reconhecerei Lu Xun Laoshi depois de te desmascarar. E disse para o prota: Tudo bem, te reconhecerei como meu professor, mas se não conseguir me dar algum conselho útil, falarei para todo mundo que você é uma farsa. E as garotas que estavam acompanhando tudo pela janela do lado de fora diziam uma para a outra: O que devemos fazer? Zhao Ya vai reconhecer Zhang Laoshi como professor dela. Ela é muito impulsiva. Vamos contar ao Sr. Yao sobre isso. E quando as garotas já haviam saído, o prota apenas disse: Esqueça, você tem uma péssima atitude. Gosto de criança obediente. E ela putaça por dentro: Seu maldito, estou aqui para desmascarar. Como posso recusar um desafio? Tenho que me controlar. Zhang Laoshi, não fique bravo comigo. Por favor, perdoe minha grosseria. Deixe-me reconhecê-lo sinceramente como professor. Por favor, aceite meu pedido. Bem, boa menina. Obrigada, Zhang Laoshi. Se quer ser minha aluna, limpe essa sala completamente. Além disso, você deve limpar o banheiro lá de fora e esfregar o vaso sanitário. Se passar em minha inspeção nessas tarefas, aceitarei você. Com sangue nos olhos, ela diz: Não exagera. Se não consegue fazer nem isso por mim, você deveria ir embora logo. E em seus pensamentos: Está tentando me enganar? Você é muito ingênuo. Brincadeirinha, vou fazer a limpeza. Vivi até agora sem nunca perder. Não vou deixá-lo escapar. Eduardo, a garota deixou a sala brilhando. E o prota diz para ela: Bom trabalho. Nesse caso, coloque sua identificação. E ela diz: Ok. Zhang Laoshi, estou ansiosa por suas instruções. Mal posso esperar para ficar mais forte. Enquanto pensava: Mal posso esperar para reinar sua reputação. Mal posso esperar para dar um like nesse vídeo. Por essa vocês não esperavam, né? Bom, pessoal, muito obrigado por assistir até aqui. Peço encarecidamente que vocês deixem um like, se inscreve, compartilha, comente aqui embaixo deixando seu feedback, como está o vídeo, como não está. Se caso vocês gostaram, escreve aí no comentário aí também. Minha dicção já foi pro caramba. Esses mano lá com um monte de nome chinês, fico trocando letra toda hora, tenho que ficar gravando toda hora a mesma coisa. É complicado. Mas com todo foco, força e fé, estarei aqui voltando para mais um vídeo no próximo episódio, beleza? Falou, tchau, tchau.